Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Para as pessoas que me perguntaram, eu nasci na cidade de Lorena, interior de São Paulo, e atualmente eu moro também no interior de São Paulo, numa cidade chamada de Queluz. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma coisa que sempre aconteceu comigo nessa minha atual encarnação e que eu não compreendia muito bem. Embora eu me lembre de muita coisa das minhas vidas passadas, mas isso estava bloqueado na minha mente e estava bloqueado por um motivo e estava bloqueado por mim mesmo. Eu sempre achei muito estranho porque desde criança nessa minha atual encarnação, eu sempre tive assim um contato muito direto com todos os animais. E nenhum animal, independente da aparência dele, nunca me causou medo, nunca me causou espanto. Muito pelo contrário. Fora a afinidade que eu tenho com os animais, eu tenho uma capacidade, digamos assim, de sentir os animais. Seria mais uma comunicação telepática, não no sentido de falar mentalmente a mesma linguagem deles, mas de compreender o que eles estão passando e o que eles estão sentindo. E eu sempre tive um medo, assim, um medo no sentido de pavor mesmo, sabe? De pânico. Eu sempre tive um medo muito, mas muito grande mesmo de qualquer tipo de réptil. Eu achava isso muito estranho, porque são muitas poucas coisas, sinceramente, que eu tenho medo. Eu praticamente não tenho medo de quase nada. E eu achava muito estranho isso. Então, desde uma simples lagartixa, a jacaré, iguana, cobra, qualquer coisa que fosse réptil e aparecesse na minha frente, me causava assim, não é um medo comum, né? Um medo de proteção, um medo do desconhecido, mas um pavor mesmo. Se aparecesse qualquer réptil na minha frente, eu simplesmente paralisava, eu não conseguia movimentar um músculo do meu corpo. E o mais engraçado é que eu morava, quando eu era criança, em um lugar muito próximo da floresta, muito próximo do campo. Então eu sempre tive muito contato mesmo com cobras. Sim, eu tinha muito contato com cobras, porque eu sempre fui muito moleque, sempre gostei bastante da natureza, então estava sempre no mato, subindo em árvore, nadando em rios e direto eu encontrava com cobras. E quando eu encontrava com uma cobra, eu paralisava. Eu nunca fui picado por uma cobra, nenhuma cobra nunca me fez mal, muito pelo contrário. Parecia até uma coisa. Era eu entrar no mato e aparecia uma ou mais cobras. Era impressionante. Parecia até que eu tinha alguma coisa ali de Harry Potter, sabe? Porque as cobras parece que se atraíam a mim como imã. Mas mais tarde eu fui descobrir o porquê. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já na minha fase adulta, eu sinceramente eu gostaria de vencer esse medo, né? Aí eu perguntei para minha família pleiadiana e para minha mãe pleiadiana o porquê que eu tinha esse medo, esse pavor tão grande de réptil, sendo que eu não tenho medo de quase nada, a não ser coisas, claro, que ameace a minha vida física. Mas eu digo assim, aquele medo comum. Mas aquele medo que eu tinha até um pouco tempo de réptil, qualquer tipo de réptil, gente, podia ser uma mera lagartixinha. Eu ficava totalmente paralisado. E eu pedi para ela se ela podia fazer com que eu me recordasse um desbloqueio. E na mesma hora, para minha surpresa, eu me recordei. O que eu vou relatar aqui agora é em um tempo muito, mas muito distante mesmo. Para vocês poderem entender em um tempo tão distante que, ao menos nos meus registros que eu tenho, os pleiadianos sequer tinham vindo aqui para o planeta Terra ainda. Muito bem. Eu particularmente, eu não vivi no meu
planeta, eu não tenho recordações do meu planeta. Eu nasci em uma nave, uma das naves, né? Uma nave mãe, porque o nosso planeta tinha entrado em guerra com os reptilianos e algumas outras raças que há íons de tempo atrás, tá, gente? Isso é muito tempo. Há íons de tempo atrás tinha entrado em guerra com os pleiadianos. Então eu já nasci dentro de uma nave. Eu nasci dentro de uma família pleiadiana que cada um de nós tem uma função. E a minha família, era geneticista. Muito bem. Um dia nós estávamos na nave e de repente nós somos atacados. Nós somos atacados por uma outra nave e por um grupo específico de reptilianos. Quando eu falo dos reptilianos, eu gosto de frisar muito bem que isso foi há íons. Íons é muito tempo. Há íons de tempos atrás. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu tinha essa fobia de réptil. Sendo que nessa minha atual vida, eu já me deparei várias e várias vezes com reptilianos no campo astral. Então, não tinha assim uma razão, um motivo. Porque quando eu me deparava com um reptiliano no campo astral, eu nunca senti medo deles. Nunca. Muito pelo contrário. Mas eu tinha medo de répteis. Era uma coisa interessante, né? Mas eu vou dizer para vocês. Então, quando eu pedi para minha mãe pleiadiana e para minha família desbloquear o meu registro acástico, para me poder compreender o porquê que répteis me causava tanto pavor, aí eu me lembrei. Nós estávamos um dia na nossa nave e a nossa nave ela foi atacada por um grupo, tá? Não é os reptilianos como uma raça, mas um grupo. Nós somos atacados por um grupo de reptilianos. Foi assim tudo muito rápido, mas muito rápido mesmo. E principalmente a nave que ficava a minha família. E quando eu falo a minha família, são muitos, mas muitos seres, são muitas pessoas, são muitos seres. Vou colocar no termo pessoas para vocês entenderem. São muitos seres mesmo. E todos nós trabalhávamos com genética. Todos nós éramos geneticistas. E esses reptilianos que nos atacaram, eles estavam interessados nos trabalhos de genética que nós estávamos desenvolvendo. E o que aconteceu? Os nossos corpos, ao menos da nossa família e dentro dessa nave, é um corpo não igual, mas é um corpo semelhante que se aproxima muito de um corpo biológico. Ou seja, embora nós reptilianos, desculpa, embora nós pleiadianos nós temos um tempo de vida diferente dos terrestres, nós vivemos por muito tempo, nós podemos ser mortos quando nós estamos nesse corpo semelhante a um corpo biológico. E foi exatamente isso que aconteceu nesse meu desbloqueio, nessa minha lembrança. A minha nave ela foi atacada, vários da minha família foram mortos, eu vi vários da minha família ser mortos na minha frente. E de repente eu estava numa sala fazendo alguns testes, alguns experimentos, e nisso entrou um reptiliano com uma arma, e esse reptiliano ele me pegou de surpresa e ele me matou. Ele usava uma arma diferente de qualquer arma que vocês conhecem, mas uma arma específica justamente para matar não só pleiadianos como alguns tipos de raça, pelo menos em seus corpos físicos biológicos. E esse reptiliano, ele pegou essa arma, que eu posso dizer que seria semelhante a uma espada. Não é uma espada com uma lâmina de aço, mas vou colocar assim para vocês poderem compreender. Pegou essa espada e atravessou essa espada em mim. Quando ele atravessou essa espada em mim, eu morri, ele me segurando e ele me olhando diretamente e fixamente nos meus olhos. Aí foi que eu fui compreender que o meu medo com
todos os répteis aqui da Terra, desde uma simples lagartixinha até um crocodilo, um iguana, cobras, né? Que as cobras, elas não fazem mal para ninguém, a não ser que elas se sintam ameaçadas. E aí que eu fui compreender que eu estava transferindo essa lembrança minha, dessa morte minha que eu tinha tido nas mãos de um reptiliano, em um ataque que houve à minha nave, eu estava transferindo esse medo para os animais, répteis, aqui do planeta Terra. Então, da mesma maneira que muitos de vocês, muitas das vezes, têm medo, né, de alguns animais daqui da Terra, e talvez vocês não saibam o porquê, muitos dos nossos medos, alguns deles são transferência. Existe o medo normal, né, o medo comum, que é o medo de preservar a sua vida, preservar a sua saúde, mas existe aquele pânico. Muitas pessoas sofreram algum tipo de trauma na infância com algum tipo de animal e ela passa a ter fobia. Inclusive já vi gente ter fobia de pintinho, de galinha, de pássaro, de coisas assim que para as outras pessoas é totalmente inofensivo. E realmente é, né? Medo de pato, medo de ganso, medo de cavalo. Então, o que que acontece? É justamente isso. Muitos dos nossos medos, eles foram desencadeados, principalmente medos humanos, né? Foram desencadeados aqui mesmo, no planeta Terra. Mas no caso, o meu medo, ele tinha sido bloqueado por mim mesmo, em primeiro lugar, pelo meu eu superior, o meu eu desperto, tinha sido bloqueado para que eu não recordasse, e só recordasse no tempo certo. Mesmo porque, como eu disse para vocês, eu sempre tive contato também com os reptilianos, tanto com os reptilianos, digamos assim, de luz, como alguns reptilianos de não luz, e eu nunca senti medo deles, mas eu transferi esse medo dessa minha morte que eu tinha tido para os répteis daqui da Terra. Então eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês, agradeço aos 3.000 inscritos no meu canal, a todos os comentários que, para minha surpresa, a maioria deles são muito positivos. Eu fiz, se vocês desejarem, um grupo de WhatsApp, porque sinceramente fica muito difícil para mim estar respondendo todo mundo, né, nos comentários um por um. Se vocês se interessarem, e quem se interessar, pode dizer que eu vou estar colocando o link desse grupo que eu montei, especificamente para as pessoas daqui, do YouTube mesmo. E no que eu puder estar respondendo algumas perguntas suas, e também a gente está se tornando mais próximo, mais amigo. Todos os vídeos que eu fiz, desde o primeiro, no caso, que se eu não me engano até a última vez que eu vi, que foi ontem, teve 34.000 visualizações. Eu nunca tive uma intenção de ter um canal no YouTube. Na realidade, eu tirei esse vídeo de uma live que eu fiz no Facebook, que a maior parte dos meus vídeos, acho que mais de 500 vídeos que eu faço, eu gosto muito de fazer no formato de live. A maior parte dos meus vídeos, eles estão todos no meu Facebook. Eu tenho 2 Facebook, todos os 2 já estão com 5.000 amigos, né? Infelizmente não cabe mais ninguém. Mas se vocês quiserem também me seguir lá, para poder acompanhar as lives também que eu faço lá, que vocês sejam também muito bem-vindos. Se vocês quiserem também me seguir no Instagram, o meu nome lá também é o mesmo que aqui, Ariel Espíndola. Na realidade é Ariel barra Espíndola 1, que eu coloquei porque já existia muitos outros nomes, né? Ariel Espíndola é um nome bastante comum. Então, se vocês quiserem me seguir no Facebook o meu nome, e para quem quiser também eu posso colocar nos comentários, mas mesmo assim eu vou falar, é Ariel Baruch Espinosa. Então, mais uma vez, muita paz, muita luz para cada um de vocês. Gratidão mesmo, profunda, para cada comentário, para cada irmão que vem a somar uns com os outros. E que a gente possa
preparar tanto os adultos, né? Eu já tenho 35 anos, vou fazer 36 agora. Finalmente estou me aproximando dos 40, não vejo a hora. Mas existem muitas crianças, existem muitos seres encarnados e que estão para encarnar aqui na Terra. Tanto é que vários livros de Chico Xavier e até alguns vídeos de Chico Xavier que vocês podem encontrar no YouTube, no Pinga Fogo, Chico Xavier ele falava sobre muitos que retornariam e viriam mais uma vez de capela nesse atual tempo em que nós estamos. Então existem muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, pleiadianas, crianças mais antigas ainda, lirianas. Existem muitas crianças encarnando aqui no planeta Terra, muitas delas pela primeira vez. E talvez você seja papai, né? Seja mamãe, seja tutor de uma criança dessa. Então é justamente para isso que eu faço e comecei a fazer esses vídeos, para desmistificar um pouco. Porque na realidade eu não sou o primeiro, não serei o último e estou muito longe de ser o único. Existem muitos, mas muito mesmo de nós. Então, muita paz, muita luz para cada um de vocês e eterna gratidão.